sem comunhão, pode jejuar a vida toda, isso vai ser só regime, mas Deus não vai ouvir. Esse é o jejum que Deus não se agrada. Sabe por quê? Não tem profundo amor entre irmãos, mas em Atos havia. Então Deus não resistiu, o coração de Deus foi partido, e Deus disse: a única coisa que me resta é derramar o que eles estão pedindo. E a Bíblia diz que de repente eles não programaram, eles não disseram é hoje, não, eles estavam na perseverança. Pode ser hoje. Eles estavam na fé. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eles estavam na esperança. Eu sei que Deus não fala, ele estava suplicando. Eu não sei como era a oração deles, mas foi uma oração que atingiu o céu. Foi uma oração que atingiu o coração do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que de repente veio um som como de um vento tempestuoso e pousou sobre cada um deles línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que Deus precisa para encher essa igreja do Espírito Santo? De uma igreja que se humilhe nas potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará, e Ele abrirá as portas do céu e encherá a tua vida. E Ele disse: vocês não me escolheram, eu escolhi e nomeei e designei para quê? Para que dê fruto, e além do mais, e o fruto permaneça. Não pode ser um fruto temporal, um fruto que hoje eu estou fervoroso, amanhã eu estou morto espiritualmente, um fruto que hoje eu estou querendo, todo mundo está vendo que a presença está ativa em mim, e amanhã todo mundo está vendo que eu sou mundano. Não é dupla personalidade, é um permanecer de verdade, entendendo aonde está a tua raiz. Davi sabia onde estava a raiz dele, a ponto que a Bíblia diz que Jesus não era o caule de Davi, mas era a raiz de Davi. Não era Davi que era a raiz dele, era ele que sustentava Davi, e Davi era nutrido, Davi era alimentado. Sabe por quê? Entendeu o espírito do Evangelho. E Jesus disse: eu vos nomeei para que dê fruto, e o fruto permaneça. Aí agora vem o que todo mundo gosta de ouvir: e permaneça para quê? Para que tudo que pedires ao Pai em Jesus crendo, o Pai conceda. O que Jesus está dizendo é que quando vocês permanecem nele, quando eu permaneço nele, isso gera um fruto, e esse fruto gera um crédito, e o céu está acessível a mim. Tudo que eu pedir, nada será impossível. Jesus está dizendo: abrirei um crédito em meu nome, e vocês, através do mundo espiritual, vocês podem ir ao Pai dizer: Pai, não é no meu nome não, aqui ó, é em nome de Jesus. Imagina um pedaço de papel, simbolicamente ó, é em nome de Jesus aqui ó. Sabe por quê? Você está dando fruto, você está nele. Olha o que o versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é uma condição. Se permanecer, ele permanece. Mas se a gente deixar os problemas: eu não consigo ser fiel, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de fumar. Jesus está dizendo: por que eu consegui me desfazer da minha glória e descer para morrer por Ele, para dar força, para derramar o meu Espírito Santo? Os que não estão conseguindo é porque não tem o Espírito Santo. Isso pode ser qualquer um: pastor, semideus, bispo, presidente, apóstolo, STF, STE, quem nós imaginamos. Se não está conseguindo é porque não tem Espírito, porque eu acredito que Jesus não vai mentir. Ele disse: eu enviarei o Espírito Consolador e ajudador, que guiará vocês. Ele servirá de força, ele servirá de refrigério, de fortalecimento. Olha o que o versículo 4 ainda diz para o nosso fortalecimento: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecer em mim. Jesus está resumindo tudo nele, dizendo: olha, a base do fruto de vocês é vocês estarem ligados em mim. A base da resposta, a base da bênção, a base da libertação de alguém, a base da porta de emprego, a base da vida é permanecer em mim. E se permanecer em mim, você pensa que tarda, mas não tarda, porque ele chega no tempo certo. Permaneça em Jesus. Entregue o teu problema ao Senhor, a tua família. A Bíblia diz: como saberás, mulher, se salvará o teu marido? A tua vida espiritual é individual. Como saberás, ó homem, se salvará a tua mulher? O diabo, ele quer turbar a tua vida espiritual. O diabo, ele quer fazer com que você não se concentre com Deus, porque ele sabe que quando você se concentra com Deus, há uma bênção do céu liberada. E ele mandou o mundo espiritual para tribular Daniel. Mas o anjo, quando desceu, trouxe a resposta a Daniel. O anjo trouxe a resposta, mas a luta não parou ali no mundo cósmico.
O anjo disse a Daniel: Daniel, eu vim trazer a resposta. Ninguém me ajudou, mas quando eu sair daqui, veja o detalhe, vai haver peleja ainda, Daniel, vai haver luta. Precisamos estar em vigilância total. E Jesus disse a Pedro: vigiai e orai. Quando Jesus foi orar, o ambiente espiritual fervendo, tomado pela angústia, porque Jesus sabia pouco depois o que lhe esperava era cenário de morte, mas contudo ele tinha que manter a postura de alguém que servia, e ele estava ali contando com a intercessão dos santos. Mas enquanto tem um orando, angustiando, tem outros dormindo. Só não ore por mim, só na cobertura. Ora por meu filho, querendo a cobertura, sem saber que temos um joelho, temos um coração que podemos nos rasgar. Jesus volta e com todo amor diz: vós estás dormindo, não podeis vigiar uma hora. Eles acordam, Jesus volta. Quando volta na segunda vez, encontra dormindo. Jesus, como é Jesus de oportunidade, ele vai de madrugada, mas a gente está dormindo. Será que precisa Deus colocar um desejo de ir no banheiro para a gente levantar? Será que é possível? A gente só levanta porque vem a vontade de urinar? Será que só o fato de abrirmos o olho, você não acredita que aquela noite pode ser a noite de Daniel, que Deus te revelará algo profundo? Porque a Bíblia diz que foi revelado em sonho a Daniel. Não foi visão não, ou em visão a Daniel. Não foi sonho não, sonho ele estava dormindo, visão ele estava acordado. E eu acredito que orando, porque quem quer algo com Deus, está orando enquanto o mundo está dormindo. A Bíblia diz que todo mundo ia morrer, os sátrapas, todo mundo, as lideranças. Mas quem tinha sede de Deus, irmão, estava orando. Daniel não estava orando só por ele e pela casa dele, não, foi por todos, pela comunidade. Se ligue com Deus. Estava orando por todos. E a Bíblia diz que a resposta veio a Daniel por causa da oração. Jesus volta para Pedro e diz assim: não podeis vigiar uma hora. E Jesus dá uma declaração. E tem coisas que Jesus nos fala, parece até que não tem sentido, né? Mas guarda no teu coração, porque pode não ter sentido para agora. Mas daqui a 30 dias, daqui a 22 dias, quem sabe aquela palavra precise. E aí quando você procurar no baú, porque a Bíblia diz que um homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro. E não é fofoca, é a palavra dele que está aqui. E no momento da angústia você sabe ir lá e dizer: agora eu uso ela contra esta afronta. E a Bíblia diz que José era um homem que dava fruto, onde botava as mãos as pessoas viam que Deus era com ele. E Jesus dá uma declaração, e eu quero dar mais uma oportunidade, logo em breve, a nossa irmãzinha de amarelo. E Jesus dá uma declaração muito simples, e diz assim: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O que não me deixa entrar em tentação é a vigilância e a oração. Mas Pedro não entendeu o sentido daquilo. Ele só veio entender o sentido daquilo, sabe quando? Quando a carne dele se manifestou e ele tirou a espada. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Pedro não entendeu, arrancou a orelha de mal. Se ele fizesse o que Jesus falou, ele não ia agir, não ia deixar o nervo agir na hora que era para ficar calado, porque ele ia entender que ali era o plano de Deus que Jesus morresse. E que não queria que o diabo morresse, que Jesus morresse era o diabo. Então Pedro não estava na vigilância. Uma hora ele empresta a boca e diz: não vou deixar tu morrer. Jesus disse: para trás de mim. Outra hora ele disse: não consegui com as palavras, vou conseguir com a atitude. Tu não vai morrer. Jesus disse: calma Pedro, guarda isso aí, você precisa aprender mais de mim, porque eu sou manso. Lembra que eu lhe falei lá em cima, nesse instante ali, quando ninguém tinha chegado ainda, vigiar e orar? Era para agora, para você não deixar a carne falar. Mas isso aí é um aprendizado para você entender que eu não estou te acusando, mas que você precisa ainda descer na oração. Que todos vocês, Pedro, Tiago e João, precisam descer na oração. Isso se aplica a nós hoje, irmão. Não existe homem bom. Em um sentido figurado, o homem bom é aquele que está na zona do temor. É aquele que está na zona da confiança, que faz do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Frutificar. E Ele tem cobrado de você os frutos que Ele quer da tua vida como igreja, como alguém que Ele depositou algo. E Ele está cobrando de você.